Esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, ou melhor, pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa semana, eu acredito que para quem veio à capela, rezar o texto durante toda a semana, esses dias, eu acredito que vocês já compreenderam que Jesus está preparando os apóstolos para a sua partida. Preparando os apóstolos para a sua partida e preparando os apóstolos para estarem prontos quando ele enviar o Paráclito, quando ele enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. A semana toda Jesus estava falando sobre isso. Então, como eu dizia segunda-feira, na liturgia da palavra, a igreja prepara o nosso coração para vivenciarmos etapas da vida de Jesus, do ministério de Jesus, quando ele andou sobre a terra. Então, cada tempo litúrgico, dentro do ano litúrgico, o Advento, o Natal, o tempo comum, a Quaresma, a Páscoa, tempo comum de novo e assim, Então, cada tempo dentro do ano litúrgico nos introduz no mistério da vida de Jesus sobre esse mundo. E nós estamos vivendo agora esse tempo da Páscoa. As leituras mostram Jesus preparando os apóstolos para a vinda do Espírito Santo, para o Pentecostes. E aqui Jesus está dizendo para os apóstolos, ele disse aos apóstolos, pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Então, o que significa isso? Vocês conseguem, lendo o Evangelho, entender o que Jesus está dizendo aqui? Ele diz aos apóstolos: olha, pouco tempo ainda e já não me vereis, já não vão mais ver Jesus. E ele diz assim: e outra vez um pouco tempo e me vereis de novo. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo aqui para os apóstolos: olha, eu vou estar com vocês um pouquinho só de tempo, e daqui a pouco tempo vocês não poderão me ver mais, vocês não me verão mais. Por quê? Porque Jesus iria morrer. A morte estava às portas. Jesus estava perto de entrar no
caminho do Calvário. Então, quando ele morreu, os apóstolos passaram um tempo sem ver Jesus. E depois de pouco tempo, voltaram a ver. Esse pouco tempo, Jesus aqui está na quinta-feira da paixão. Esse capítulo 16 de São João está dentro da Santa Ceia. Jesus está ali na quinta-feira santa, dizendo aos apóstolos: olha, daqui a pouco tempo, ou seja, amanhã, sexta-feira, eu vou morrer e vocês não me verão mais. Porém, pouco tempo depois vocês me voltarão a ver. Ou seja, no domingo de manhã eu ressuscitarei e aparecerei a vocês. Só que Jesus estava falando isso de uma maneira misteriosa, subliminar. E os apóstolos não entendiam. Tanto é que no versículo 17 diz assim: alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Eles ficaram sem saber o que é que ele está querendo dizer a gente com isso. O que é que Jesus está querendo nos dizer? O que é que o Mestre está querendo nos falar? A gente que já leu esse evangelho já foi explicado, a gente sabe. A gente sabe que Jesus estava dizendo: olha, daqui a pouco eu vou morrer e vocês não vão me ver mais. Porém, daqui a poucos dias eu ressuscito também e vocês me voltarão a ver. Para nós que já lemos, relemos, já meditamos, já ouvimos a homilia muitas vezes, já ouvimos pregações falando sobre isso, aí a gente, eu sei do que Jesus está falando. Eu sei que ele está dizendo que ele vai morrer e vai passar uns dias sem os apóstolos vê-lo, mas depois ele ressuscita e os apóstolos voltam a ver de novo. Um pouco tempo eu morro e em pouco tempo eu ressuscito e vocês me voltarão a ver. Mas para os apóstolos isso era um mistério, meus irmãos, porque nós estamos meditando a história já depois de acontecido. Mas para os apóstolos que estavam no ato, no momento em que estava sendo acontecida a história, eles não sabiam. E porque eles não sabiam, é exatamente por esse motivo que Jesus está dizendo: eu vou enviar o Espírito da verdade, que vos recordará toda a verdade, que vos ensinará toda a verdade. Porque quando os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus aos céus, os apóstolos iriam ficar perdidos, desnorteados. Tanto é que quando Jesus foi preso, todos fugiram, com exceção de João, o discípulo amado, aquele que escreveu esse evangelho, ficou junto com Nossa Senhora, Maria Madalena, aos pés da cruz. E uma outra Maria, que aí a tradição diz que era uma prima de Nossa Senhora, chamada de irmã da mãe do Senhor, né? Aí João narra para a gente isso. E esse mesmo São João que estava ao pé da cruz foi o único daqueles que não fugiram. Todos fugiram, todos foram embora, e ali eles ficaram desnorteados. Eu acredito que durante a quaresma, vocês viram, durante as primeiras semanas da Páscoa, vocês recordam dos evangelhos que falavam, e durante a semana que falavam da ressurreição. Os discípulos de Emaús que encontraram Jesus no caminho e não reconheceram que era Jesus, e Jesus ensinou para eles toda a Escritura, desde Moisés até os Salmos, falando tudo o que deveria acontecer. E Jesus disseram: vocês não se lembram das Escrituras, de tudo aquilo que o Cristo deveria passar, de tudo aquilo que o Cristo deveria viver? Aí lá na partilha do pão, né, na fração do pão, quando Jesus celebra a Eucaristia com eles, aí eles reconhecem Jesus. E tantos que não reconheceram Jesus. E por isso Jesus disse, olha, continuando aqui, ele diz assim, deixa eu encontrar aqui, versículo 20: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará.
Então, quando Jesus morre, todo mundo habitado ali que conhecia o Nazareno e que viu o Nazareno morrer, se alegraram com a morte. A morte de Jesus na cruz para aquele mundo pagão era motivo de festa, era motivo de alegria e de festa, as pessoas acompanharem aquela via sacra, zombando daquele que estava condenado à morte. E Jesus por isso diz: vocês se entristecerão, vocês ficarão tristes, mas o mundo se alegrará. Aqueles se alegrarão. O profeta Isaías disse que quando Jesus estava na cruz, ele não tinha nenhuma beleza que atraísse o nosso olhar, e aqueles que passavam por ele titubeavam a cabeça. Sabe o que é titubear a cabeça? Quando você passa numa situação, você vê uma situação em um determinado momento que aquilo ali não condiz vamos dizer assim, com a dignidade da pessoa, você olha assim. Era isso que faziam com Jesus, olhavam para Jesus na cruz e o profeta Isaías diz exatamente isso. E o povo daquela época se alegrava, era motivo de festa ver um condenado subir o Calvário e ser apregado na cruz. Aí Jesus disse: vocês chorarão, mas o mundo se alegrará. E depois ele diz: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Por que Jesus disse isso? Quando eu morrer, vocês vão chorar, vocês vão se entristecer, mas essa tristeza de vocês se tornará em alegria. Quando? Quando eu ressuscitar. Então é um evangelho pequeno, né? Aqui esse trechinho do evangelho é muito pequeno, mas se a gente for meditar isso aqui, a gente passa dia, passa noite meditando, a gente reza com isso, a gente volta de novo, a gente medita de novo, e assim a gente vai sendo alimentado. Porque quando você começa a pegar só esse versículo 20 que diz: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis. Imagine, meus irmãos, imaginemos nós. Olha, por exemplo, vamos pensar, é uma comparação quase absurda, mas só para a gente entender. Imaginemos nós, um padre que nós conhecemos, que é um santo padre, e a gente convive com esse padre, a gente faz encontros, participa da missa, e de repente a gente sabe: o padre adoeceu, o padre morreu. E Jesus está dizendo: vocês chorarão, vocês se entristecerão. Se a gente se entristece com um servo de Jesus, que tem uma vida piedosa e que nos ensina a amar Jesus, se a gente se entristece com isso, imagine os apóstolos com Jesus, o santo, o inocente. Aí você pode pensar assim: Denis, mas que comparação, né? Mas eu estou comparando assim porque quando a gente tem um sentimento por um padre, a gente se entristece, a gente chora. Aí você pode até imaginar o seu filho, a sua filha, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe. A gente não cai em pranto, né? Dia 15 agora faz um ano que a minha mãe morreu. É um vazio, é uma tristeza, dói. Aí você imagina Jesus, o amor que a minha mãe tinha por mim, e tem, né? Eu creio que ela está viva e muito viva. O amor que ela tem por mim não se compara em nada ao amor que Jesus tem pelos seus apóstolos e por nós. O profeta Isaías disse assim: ainda que uma mãe, veja, ainda que uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho, ele diz: eu, o Senhor, não me esquecerei de ti jamais. Olha, o amor de mãe, ainda que uma mãe. Existe a possibilidade de uma mãe esquecer do filho que amamenta? Não tem como. Só se não for mãe. A gente está vendo aí uns projetos, né, de mãe que não é mãe. Mas mãe mesmo, essa mãe que o Senhor faz a comparação é a mãe mesmo, a mãe que ama.
Ele diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho que ela amamentou, eu não me esquecerei de ti. Tem até uma música: eu não me esquecerei de ti. Por exemplo, Dona Baixinha ali, quantos filhos, Dona Baixinha? 3, tive 11. Como é que teve 11? Teve 11 e criou 3. Sim. Aí veja, 14. Aí veja, Dona Baixinha, esses filhos. Aí a pergunta: tem como esquecer um filho? Tem não, né? Aí o Senhor diz assim: olha, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, Ele diz: eu não me esquecerei de ti. Tem até um salmo que diz assim: ó, que me prenda a minha língua ao céu da minha boca, se de ti eu me esquecer, Jerusalém. Jerusalém agora somos nós, viu? Jerusalém é a igreja, somos nós. Então, esse evangelho, ele vem somente confirmar aquilo que é o finalzinho do salmo de hoje, né? O finalzinho do salmo de hoje diz assim: recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplarão a salvação, contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Então a terra inteira contemplou a salvação do nosso Deus. A terra inteira, o mundo todo já conheceu e já ouviu falar de Jesus. Se tiver um ou outro que não ouviu, só se estiver num lugar muito remoto, ainda morando em algum lugar que tenha montanhas escondido, ou dentro da Amazônia, aqueles índios, né, dentro da Amazônia, que são índios que não conhecem a civilização, que vivem isolados, chamados índios isolados. Aqueles ali ainda não ouviram falar de Jesus. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz que quando o homem foi criado, Deus colocou em sua mente e em seu coração as leis do Senhor. E a igreja diz que toda vez que alguém procura de alguma forma se conectar com alguma coisa espiritual, a igreja diz que se aquela pessoa faz isso sem ter conhecido Jesus, é porque o que Deus colocou nela está fazendo ela buscar Deus. Ela só não sabe ainda como fazer. Então, quando o índio lá dentro da mata, que não ouviu o evangelho, procura cultuar uma árvore, ele está procurando o seu Criador, mas ele não sabe ainda. Ele não foi iluminado pelo Espírito da verdade. Porque Jesus disse que ia enviar o Espírito da verdade. Então ele não foi ainda alcançado pelo Espírito da verdade. E para encerrar, a gente precisa muito pedir a Deus o Espírito da verdade. Porque existem muitas religiões falsas enganando o povo. Existem muitas, entre aspas, igrejas dizendo que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, sem ser. Tem muita gente que diz que eu sou radical, né? Porque para mim essas outras igrejas não são igrejas. São grupos de pessoas que se consideram cristão, que tem até, alguns têm até uma boa consciência e um bom desejo de buscar a Deus, mas não são igreja. Igreja só existe uma. O próprio Jesus deixou muito claro: só existe um esposo e uma só esposa. Não pode haver um esposo e 2 ou 3 esposas, senão seria adultério, seria fornicação, seria prostituição. Deus, por que está dizendo isso? Estou querendo dizer que nós recebemos o Espírito Santo no batismo. E nós precisamos pedir o Espírito para que Ele nos oriente à verdade. Por exemplo, estamos vivendo hoje em 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima.
a igreja reconheceu como verdadeira a aparição de Fátima e nos pede que nós vivamos aquilo que Nossa Senhora de Fátima nos direcionou nas aparições que teve. Foram 7 aparições, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, são 7 aparições. Vai aparecendo uma semana, depois a outra, e vai aparecendo. Não sei muito a história de Fátima, né? E tem os segredos. Então a igreja diz assim: olha, a aparição de Fátima é verdadeira, você pode crer, você pode acreditar, você que é católico, acredite. Aí chega esse pessoal e diz: sabe o quê? Não, essa imagem aí, não, isso é só para enganar você. O que tem aí dentro é um demônio. Pode perguntar a qualquer protestante o que é essa imagem de Maria, vai dizer que é um ídolo e dentro dela tem um demônio. Aí tem gente que diz assim: isso é muito radical, tu é intolerante com os protestantes. Com a pessoa, não. Eu tenho muitos amigos que são, mas com a religião eu sou intolerante mesmo. Sabe por quê? Exatamente por isso. Porque quando a igreja diz para nós: olha, Fátima é verdade, eles vão dizer que foi um demônio que apareceu. É assim de milagres. Hoje está fazendo exatamente 5 anos que eu estava ali rezando o texto. Eu, considerado, depois de fazer 2 exames, considerado pelos médicos estéril, que não tinha condição nenhuma de gerar filho, faz 5 anos hoje que eu estava ali, com a boca fechada, entre aspas, porque eu estava rezando a Ave Maria, mas só no pensamento eu dizia: a Nossa Senhora de Fátima, mãezinha, se a senhora me conceder a graça de ser pai, eu coloco, se for menina, o seu nome. Faz 5 anos hoje. Minha filha tem 3 anos, né? Mais 9 meses de gestação e uns meses antes, né? Alguns dias antes, quase um mês e pouco antes. Eu estava ali. E eu sei dizer, estava rezando a Ave Maria e não estava dizendo nada, só pensando, mas se a senhora me der a graça de eu ser pai, se for uma menina, eu coloco o nome. E quando eu cheguei em casa, tão convicto da graça, quando eu cheguei em casa, eu disse assim a Bela, nem falei nada para ela, porque eu tinha feito aqui o contato com Nossa Senhora, né? Eu só disse a ela assim: se tu engravidar, se for menino, tu bota o nome. Agora, se for menina, eu boto o nome, tá certo? Ela ficou meio assim, né? Como dissesse: o que esse cara está falando? Sabe por que eu disse logo isso? Se for menino, tu bota o nome, se for menino, eu boto o nome. Porque muita gente hoje acha o nome Maria impróprio para as meninas, porque tem que ser Stephanie, Intelligent, Incoelite, Brigitte, esses nomes aí, né? Tem que ser esses nomes. Mas os nomes mais lindos: Maria, José, Tiago, Pedro, Janaína, ninguém. Aí eu disse logo, ela poderia dizer, quando eu dissesse: vamos botar Maria, ela poderia dizer: não, menina Maria não, não sei o que. Aí eu já disse logo: tá certo? Tá certo, pronto. Aí a gente vivencia os milagres, a gente vivencia as graças, a gente vivencia. Mas se você perguntar assim para ele, não precisa nem você perguntar, só basta você começar a trabalhar numa empresa. Você começar a trabalhar numa empresa, você pode ter a vida mais santa dentro da empresa, mas se de repente aparecer algo em você que mostre que você é católico, pronto, você já começa a ser perseguido. E a perseguição é dura mesmo, não é brincadeira não. Aquele Cícero, que é do Texto dos Homens, está aqui o filho de Dona Didi, né? Se você tiver a oportunidade, converse com ele. Ele disse que sofreu anos dentro da empresa com um protestante apertando ele. Ele conversava, falava da doutrina, não queria saber. Você pode falar o que você falar, entra por aqui e sai por aqui. Sabe por quê? Porque são igual aos fariseus. Os fariseus que acompanhavam Jesus são iguais. Jesus falava, e eles não estavam nem aí para o que Jesus falava. Pelo contrário, a Bíblia diz que por inveja eles levaram Jesus à cruz. Por inveja de Jesus.
Então você pode falar o que. Aí ele disse assim: eu tive que fazer, sabe o que, Denise? Fechei a boca e vivi a fé de verdade. Aí depois eu peguei ele quando ele deu o vacilo, eu peguei ele. Aí o irmão fez uma besteira lá. Aí ele chegou e disse: mas irmão, o senhor querendo pregar para mim, todo dia pregando para mim, para eu me converter, senão eu ia para o inferno, e o senhor fazendo isso? Ele disse: eu não queria fazer, mas eu fui obrigado para mostrar a ele que ele era apenas um hipócrita. Um hipócrita. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos entender, porque a gente precisa ser realmente radical com a nossa fé. Eu, como católico, já fiz, não faço mais e não admito, dentro da Igreja Católica, principalmente na missa, se cantar um hino protestante. Eu não admito. Para mim, não admito. Eu só não saio da missa porque, por respeito à missa e a Jesus, aí eu fico, mas senão eu sairia. Porque chega para alguém e diga assim: fulano, olha, toma esse CD aqui. Aí ele vai dizer: de quê? É da Igreja Católica. Ele quebra na hora, ele vai dizer que está cheio de demônio. Na hora ele vai dizer que está cheio de capeta. Pode quebrar e joga fora. Dentro, o que é que isso tem a ver com o Evangelho? Tem tudo a ver, meu irmão. Porque se você não pedir o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para mostrar a você a verdadeira doutrina da igreja, você se perde. Quais são os 4 dogmas de Maria? A Imaculada Conceição, preservada do pecado original e preservada do pecado pessoal. O que é que eles dizem? É uma pecadora, é uma mulher qualquer. Maria, virgem antes, durante e depois do parto. Eu já ouvi alguns deles numa padaria que eu trabalhei dizer assim: que nada, mano. Depois que José nasceu, depois que Jesus nasceu, Maria e José, ele fez assim, ó. Veja. Qual é o outro? A Assunção de Nossa Senhora. Subiu aos céus, subiu nada, está debaixo da terra, esperando Jesus voltar um dia. E qual é o outro dogma? É Imaculada Conceição, virgindade perpétua e a maternidade divina. Vocês rezam aí Santa Maria, Mãe de Deus. Maria nunca foi Mãe de Deus. E Jesus é o quê? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aí alguém vai e diz: esse cara está falando mal da religião. Não, eu estou querendo que você entenda que você tem que ter convicção da sua fé, senão você vai ser chicoteado e você ainda vai achar graça e achar bom e dizer: é verdade, né? Porque eu já vi muita gente dizer isso. É verdade, né? É verdade. Não é verdade coisa nenhuma. Então a gente precisa pedir o Espírito da verdade, que será derramado sobre a igreja na festa de Pentecostes, que está bem pertinho, e a gente está se preparando para isso. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.